pessoal, hoje vamos fazer as correções, né, do que foi tratado aí na nossa última aula, né, do terceiro ano, né, a gente está vendo o PET 1 de Filosofia, semana quarta e última, em que a gente está tratando um assunto fundamental que eu posso falar com tranquilidade pela minha experiência aí de 7 anos como professor, que é o que mais cai no Enem. Este assunto é teoria do conhecimento e basicamente é uma reflexão sobre qual que é a melhor forma que o ser humano tem de criar visões precisas sobre as coisas, né? Ou seja, como que eu posso ter um conhecimento seguro, extrair um conhecimento seguro de alguma coisa. E aí a gente viu rapidamente, né, as três principais perspectivas que tem sobre o assunto, que são racionalismo, empirismo e criticismo. E vimos também uma das principais figuras de cada um desses momentos, né? A gente viu aí um pouco sobre Descartes, um pouco sobre Hume, um pouco sobre Platão também, que é racionalista como Descartes, e vimos sobre Kant, que é o grande personagem aí dessa perspectiva, que é o criticismo, né? Que é o que faz a síntese dos dois anteriores. E aí temos aí três questões, pessoal. Vamos lá ver como é? Essas questões são do Enem, né? A primeira delas, né, tem aí duas citações. Uma delas é extraída do Meditações Metafísicas do Descartes, em que ele fala: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então, observe que Descartes faz aí uma crítica ao empirismo, né, a experiência, que é extraída dos cinco sentidos, como a gente já viu no vídeo anterior. E aí vem o texto 2, né, que está lá no Investigação sobre o Entendimento Humano, do Hume, né, em que ele diz que sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial que vem dos sentidos, isso servirá para confirmar nossa suposta suspeita. Então, ele está dizendo que tudo que vem dos sentidos eu posso confiar e o que não vem é complicado. Então, são duas visões contrárias, né? Um representa o racionalismo francês e o outro o empirismo inglês. Aí depois temos ali 5 alternativas em que se pergunta o que essa comparação entre Hume e Descartes nos permite concluir. Aí vem lá, né? Defendem os sentidos como critério originário para considerar o conhecimento legítimo? Podemos dizer que para Hume sim, né? Para Descartes não. Descartes ele critica os sentidos, ele chama de enganosos, né? Aí vamos lá para a letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica? Não, todos os dois partem, né, da dúvida. Né? Todos os dois eles questionam certas formas de percepção da realidade que eles consideram imperfeitas. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento? Não, porque o criticismo é uma perspectiva que vai vir com Kant depois, que junta essas duas primeiras, né? Concordo que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Não. Eles só vão defender uma dessas posições. E letra E, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Correto, porque se para Hume os sentidos é uma coisa fundamental, para Descartes ele simplesmente nos engana, né? Como ilusão de ótica e tal, né? Por muitas vezes a gente enxerga uma coisa, mas na verdade está acontecendo outra. Como por exemplo, quando está tendo um trovão, né? O barulho vem bem depois da luz, porque a velocidade da luz é muito mais rápida. Mas isso tudo aí são os nossos sentidos nos enganando, porque na real aconteceu tudo simultaneamente. O trovão e a luz. Então não adianta nada desligar a televisão na hora que fez o barulho, porque a luz que importa, na verdade, é isso que queima o seu aparelho eletrônico.
Bom, vamos para o número 2. Aí tá lá, né? Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irreversivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Então, essa citação, né, que é de uma questão também do Enem, fala que Platão ele curtiu a teoria do Parmênides, que vai dar ênfase à razão, né, e não aos sentidos, porque ele tem uma perspectiva muito parecida com a do Descartes, em que ele fala que tudo que vem dos sentidos pode nos enganar. E a gente pode citar mais uma série de exemplos aí de como os sentidos nos enganam, né? Bom, aí tem lá, né, uma pergunta. De acordo com Platão, como que ele se situa, né, diante dessa relação entre razão e sentidos? Aí temos as 5 alternativas, né? Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, atendo-se à posição de Parmênides que a razão e a sensação são inseparáveis, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, rejeitando a posição de Parmênides que a sensação é superior à razão. Veja bem, a citação deixa bem claro aqui, ó, que o Platão ele tem uma preferência pela razão em relação aos sentidos. Então, porque ele considera, né, o mundo das aparências, que é o mundo que vem de sentidos, um mundo falso. Então, interpretando isso tudo aqui, não nos resta dúvida que a única alternativa que é possível, né, é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, porque ele parte da ideia de que tudo que vem dos sentidos é passível de dúvidas, os sentidos nos enganam. Beleza. Então vamos para 3, né? Aí a 3 tem lá uma citação da Crítica à Razão Pura de Kant, né, em que ele fala: se todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que ele deriva por inteiro da experiência. Então, essa citação é uma espécie de meia-culpa, né, em que ele fala, Kant, que a experiência é importante em todo o processo de conhecimento, mas que ele não resolve as coisas sozinho. Isso, para mim, hoje em dia, né, 2021, me parece uma coisa muito óbvia. Pois é fato, né, que a razão, né, é algo importante para a gente compreender a realidade, assim como os sentidos. Se eu fosse cego, surdo, mudo e tivesse hanseníase, eu teria dificuldade de entender o mundo. Eu não ia conseguir compreendê-lo. A experiência, né, que são os sentidos, é algo muito importante para você conhecer o mundo. Ao mesmo tempo, se não fosse a minha racionalidade, a minha capacidade de organizar as informações que eu coleto em separado dos sentidos, também o conhecimento não seria possível. Então, você vai ter que organizar isso nessa resposta, né, da número 3. É uma questão aberta. E você vai ter que, com as suas palavrinhas, explicar isso que eu disse, né? Pode fazer uma pesquisinha ali, pode dar uma coladinha, porque, de fato, isso é uma coisa um pouco chatinha de explicar e, né, não tem a ver assim, com uma reflexão de algo assim, do mundo concreto, assim, algo que é fácil de visualizar. Mas, basicamente, você tem que falar que o Kant é o cara que juntou a perspectiva racionalista, em que a razão que cria o conhecimento, com a perspectiva empirista que fala que os sentidos que geram o conhecimento. Então ele coloca tudo isso num sistema só, e você tem que colocar que isso é revolucionário dentro do campo da teoria do conhecimento. Ninguém fez isso antes. Né? O Kant ele faz a síntese de uma disputa que havia entre duas perspectivas acerca da realidade, que durava desde o início da filosofia. Então Kant, que é um cara do século XVIII, em resumo, é importante porque ele resolve um problema que já era milenar. Né? Então, basicamente, é algo nesse sentido que você precisa colocar. Então, eu acho que é basicamente isso por hora, pessoal. Até a próxima. Tchau!